Quer aprender o básico das colisões na Unity? Então fica ligado na nossa segunda aula de Unity na prática. Fala galera, Ciro Guimarães aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal Manual do Game Dev, canal com muitas dicas e informações que vai ajudar você a fazer o seu jogo. Hoje, na nossa segunda aula de Unity na prática, falaremos sobre o básico de colisões. Vamos falar um pouco sobre colliders, o método onTriggerEnter, o método onCollisionEnter, além de falar sobre tags e exploraremos um pouco mais sobre rigid bodies. Vamos nessa? Beleza, galera, nós estamos com o nosso projeto aqui aberto, aquele que a gente trabalhou na primeira aula. Vamos rodar aqui para lembrar o que nós tínhamos feito até agora. Nós criamos um player em que ele movia usando as teclas WASD e o nosso chão em que o nosso player ficava se movendo. Agora nós vamos começar a trabalhar com um pouco de colisões. A primeira coisa que faremos é adicionar um 3D Object do tipo Cube. Então temos aqui o nosso cubo, eu vou chamar ele de obstáculo. Venho aqui para focar e eu vou trazer ele para o nosso chão, para que fique em cima do nosso chão. Então essa posição aqui está ótima. Eu vou rodar para vermos o que acontece. Você vai ver que ao tentar ultrapassar ele, vai ter essa colisão aqui. Por que isso acontece? Essa questão toda é por causa de uma coisa chamada collider. O collider nada mais é que uma camada em que faz com que os objetos possam ter essas colisões entre si. Então aqui, no caso do Cube, a gente está vendo esse box collider. Para o nosso jogador, como ele é uma cápsula, ele é do tipo Capsula Collider. Então aqui nós temos as propriedades do collider. No caso aqui, esse Edit Collider é para que a gente consiga ter uma coisa mais precisa, né? Caso a gente tenha algum formato em que não seja, por exemplo, um cubo ou uma esfera ou qualquer coisa que seja uma figura geométrica exata. Nós temos essa função aqui, isTrigger, que a gente vai usar daqui a pouco. Nós temos o tipo de material, que no caso é um Physics Material. O centro desse collider, que no caso é a posição central dele. Nós temos, como esse é um cápsula, ele vai ter o raio e a altura, além da direção, que nesse caso está no eixo Y. Já no caso do cubo, nós temos algumas funções menores, que é no caso apenas o isTrigger, o material, o center e o tamanho dele. Se eu alterar aqui, por exemplo, ao invés de ser... Não, vou alterar no eixo Z. Cair para 2. Você vai ver aqui, não sei se vai dar para ver aqui, existe uma linha verde aqui, que mostra justamente o tamanho do nosso collider. O que isso vai interferir? Eu vou colocar aqui tanto o eixo X e o eixo Z como 2, para que a gente consiga ver o resultado. Quando isso acontece, o nosso player, ele não consegue aqui, ele não consegue chegar na parte que o cubo está renderizado. Por que isso? Porque eu aumentei a área do collider dele. Quando isso acontece, ele vai ter uma colisão com essa linha, com essas linhas verdes aqui. Beleza, eu vou voltar aqui para o 1. Se eu remover esse box collider, o que vai acontecer é, nada mais é que o nosso player ele vai atravessar o cubo. Como ele não tem nenhuma propriedade de collider, então ele não tem com que a gente coligir. E com isso, o nosso player vai atravessar. Então, sempre que a gente for trabalhar com colisões, tiver alguma coisa assim, é sempre bom a gente ter um componente do tipo collider, seja um box collider, um cubo, etc. Agora nós vamos adicionar um novo item no nosso jogo para que o jogador possa coligir. No caso, eu vou adicionar uma moeda. Então assim que o jogador coligir com a moeda, vai adicionar 1 na sua pontuação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui com o botão direito na nossa hierarquia, adicionar um cilindro. Vou
chamá-lo de moeda. Vou jogar ele um pouco para cá. Beleza. A gente vai vir para cá. Eu vou reduzir o scale dele em Y para 0.1 e vou fazer uma rotação em X de 90 graus, para que ele fique nessa posição aqui. Beleza, só vou subir ele um pouquinho para cima, vou botar 1,25. Aqui acho que está ótimo. Qual é a minha ideia agora? Ele vai colidir, essa moeda vai sumir e vai adicionar 1 na nossa pontuação. Para eu fazer isso, antes de mexer no nosso script, eu vou adicionar uma tag para essa moeda. E isso faz com que você consiga categorizar os objetos do seu jogo. Nesse caso aqui, eu vou adicionar uma tag. Isso aqui são as tags customizadas, como eu não tenho nenhuma minha. Eu vou adicionar aqui, então vou chamar de moeda. Eu vou salvar. Beleza, tem essa tag. Vou clicar aqui de volta no objeto da moeda e lembre-se de que depois que você adiciona a tag, né, depois que você cria, ela não é adicionada automaticamente ao objeto. Então eu vou ter que vir aqui na tag e mudar de untagged para moeda. Beleza? Temos a nossa tag. Agora sim, podemos ir lá no nosso script, né, do controle jogador. E vamos começar assim o nosso processo de tratamento de colisão. Nesse caso, eu vou usar uma função chamada onTriggerEnter. A onTriggerEnter, ela é um pouco parecida com a onCollisionEnter, que é uma que eu vou falar futuramente sobre, mas a onTriggerEnter, ela é específica para colisões com gatilhos. O que é gatilho? O gatilho é geralmente alguma coisa que você aciona, né, algum tipo de evento que você vai acionar. No nosso caso, a gente vai acionar a adição de 1 ponto para a nossa pontuação. E como eu não tenho que precisar de nenhuma resposta física para essa colisão, né, tipo, não vai ter um recuo ou algo do tipo, então eu vou usar a onTriggerEnter. Por pura simplesmente eu não tenho essa resposta de colisão. No nosso código eu vou colocar void onTriggerEnter. Nesse caso ele recebe um collider. Vou chamar de collider, vou chamar de outro, que é o outro objeto. Beleza, aí aqui é que a gente vai começar a tratar a colisão entre a moeda e o nosso jogador. A primeira coisa que eu vou fazer vou adicionar uma condição. Então, um if, eu vou chamar de outro ponto game object, que é o game object daquele cara, ponto compare tag, e vou passar o nome da minha tag, que é moeda. Então, se esse collider com que eu tive essa colisão tiver a tag moeda, né, que é basicamente o que essa função está fazendo, aí, por enquanto, eu só vou destruir essa moeda. Então, fazer com que ela suma. Então, só vou mandar aqui um destroy outro ponto game object. .v. E é isso. Vamos ver se está tudo certo. A gente vai voltar aqui. Nenhum erro. Vamos ver se vai funcionar. A gente vem aqui e... Opa, não funcionou. Por que não funcionou? Faltou a gente adicionar uma coisa aqui. Lembra daquela propriedade instructor que eu falei? Que é justamente esse carinha aqui? Então, a gente precisa ativar essa propriedade na moeda, para que a onTriggerEnter possa funcionar. Então agora eu ativei essa trigger, se eu der play, ela sumiu. Então agora nós temos o comportamento correto.
Então lembre-se, sempre que for usar a onTriggerEnter, é necessário ativar, né, é necessário com que um desses GameObjects possua essa isTrigger ativada. No nosso caso vai ser a nossa moeda. O próximo passo que a gente vai fazer é adicionar um texto de pontuação no nosso jogo. Para isso a gente vai vir aqui na nossa hierarquia, clicar com o botão direito, selecionar UI, né, o I, e selecionar essa opção aqui, Text Mesh Pro. Eu vou colocar aqui, ó, como pontuacão, o nome. Reparem duas coisas. A primeira é que ele me adicionou, juntamente com o meu objeto de pontuação, ele adicionou um canvas. O canvas nada mais é do que tudo o que for aparecer na interface do usuário, como textos, imagens, figuras, né, tudo que ficar ali aparecendo, né, que não esteja dentro do nosso jogo, ele vai ser adicionado dentro desse canvas. Então, se eu quiser adicionar uma imagem para ficar, sei lá, de fundo de um menu, ele vai ser adicionado dentro desse canvas. E uma outra coisa também é que esse componente Text Mesh Pro, a gente vai precisar fazer uma importação, né, de algumas ferramentas e recursos essenciais dele. Então vai aparecer essa caixinha aqui, a gente vai clicar em Import TMP Essentials. Ele vai carregar algumas coisas e beleza, depois que finalmente for carregado, aqui nesse Font Asset estava vazio, ele já preencheu com uma fonte. Então se eu clicar aqui na pontuação, o meu texto vai estar aqui. Repare que o objeto do Canvas, né, é esse retângulo aqui grande e tudo que vai dentro dele está aqui. Algumas coisas mudam também em relação a isso. Os objetos dentro do Canvas recebem esse componente aqui, que é o Rect Transform. Ele nada mais é que a posição daquele elemento dentro do canvas. Então aqui nós temos, por exemplo, nossa pontuação começou na posição menos 525, na posição Y menos 215,5. E ele tem de largura 200 e de altura 50. Aqui é o pivô dele, que é no caso meio, que é o centro dele. Uma outra coisa interessante também é que quando a gente clica nesse quadrado aqui do lado, você pode escolher qual que vai ser a âncora da posição dele. O que é âncora? É justamente qual vai ser, digamos, o 00 dele. Então você pode definir aqui, ó, aqui está como se fosse o meio. Então, na verdade, se a gente rotacionar aqui, ó, o centro dele está aqui, né, nesse ponto, então ele está na posição menos 525, então ele vai para a esquerda, e menos 215, então ele vai para baixo. Né? Aqui é o positivo, né, para a direita e para cima, para baixo e para a esquerda é o negativo. Se eu colocar aqui, se eu colocar a âncora no canto inferior esquerdo, você já vê que os valores também mudam. Se eu colocar aqui no superior esquerdo, também vai mudar. Como eu quero que minha pontuação fique no canto superior direito, eu vou definir a âncora aqui e vou agora ajustar a posição dele. Então eu vou começar com 0, 0 e daqui eu vou começar a ajustar. Então boto, sei lá, aqui eu vou colocar menos, né, porque eu quero que ele chegue para a esquerda. Então, sei lá, menos 300, não, menos 200, e eu vou querer que ele abaixe também, então eu vou colocar ele na posição, sei lá, menos 100, não, menos 50, e aqui menos 150, tá, agora sim, tá ótimo. Reparem que agora, né, nós temos o nosso pontuação posicionado. Se a gente vier aqui na cena de game, o texto já vai estar ali prontinho para ser usado. Então assim, a gente não precisa fazer
essa alteração de posição do canvas. O que a gente vê nele aqui já é o que a gente vai ver na câmera, então a posição dele já vai estar correta. Agora nós vamos ver as propriedades do Text Mesh Pro. Então aqui nós temos o nosso texto. Eu vou mudar aqui já para pontuação 2.0. Nós temos o estilo, né, que pode ser normal, H1, né, que é um estilo mais forte, quote, link, título, H2, H3, C1, C2, C3. Eu vou deixar no normal. Nós temos o asset da fonte, né, que no caso nós só temos esses dois aqui. Vou manter esse padrão aqui. É claro que se você quiser, você pode mudar a fonte, né, do seu texto. Eu vou manter esse padrão. Tem o Material Preset, né, que é algo já pré-definido também. Aqui tem o estilo da fonte, que pode ser bold. Né, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para ver. Pode ser bold, pode ser normal. Antes, repare uma coisa aqui. Quando eu mudei a fonte, né, desculpa, quando eu mudei o texto, teve essa quebra de linha aqui. Por quê? Porque a nossa largura está 200. Então, assim, se o nosso texto ultrapassar esse limite, automaticamente ele vai quebrar de linha. Então, aqui no caso que eu posso fazer é simplesmente mudar para 250, que aí vai ficar com um espaçamento bom. Então aqui, nós temos, voltando aqui, nós temos o estilo da fonte, que pode ser bold, pode ser itálico, sublinhado, tracejado. Aqui pode ser tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Aqui pode ser nesse estilo aqui. Aqui o tamanho da fonte, né, 36, 40, 100... Eu vou deixar nos 36, que eu acho que tá bom. Aqui, a cor da fonte, né, a gente pode colocar vermelho, branco, preto. Aqui, escolher e tal, né? Eu vou manter no branco. Color Gradient, que é para saber se vai ter transição entre as cores da fonte, né, aquele efeito gradiente, né? Eu não vou colocar isso. Aqui é o alinhamento, aqui é o espaçamento, né? Então, se é o espaçamento entre caracteres, entre linhas, entre palavras e entre parágrafos. Aqui é o alinhamento, né? Horizontal, né? Você está no centro, para a direita, para a esquerda. E aqui é o alinhamento na vertical. Aqui é o overflow, então, né, o overflow é justamente aquele caso, quando acontece isso dele ultrapassar, se ele vai exibir, se ele não vai exibir, se ele vai colocar 3 pontinhos, se vai truncar. Enfim, aqui você pode escolher. Horizontal Mapping, Vertical Mapping. Pra ser sincero, eu não sei muito o que isso significa, então vamos pular. Mas o importante é que a gente tem aqui nosso texto e nossa pontuação. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma tag também para o nosso objeto de pontuação. Então vamos aqui, adicionar uma tag pontuação, né? Na verdade, vamos criar uma nova tag, voltar aqui e adicionar essa tag aqui. O que vai acontecer nesses casos é que sempre que o nosso jogador passar por uma moeda, eu vou adicionar mais um aqui na nossa pontuação. Como que isso vai ser feito? Nós vamos lá voltar no nosso script. Estamos aqui no nosso script, a gente vai adicionar primeiro um inteiro aqui em cima, né, chamado de pontuação. E também vamos adicionar uma instância para o objeto, né, para a gente pegar o objeto do nosso Text Mesh Pro, que é a nossa pontuação. Só que para isso, antes, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é aqui em cima, na primeira linha, né, a gente vai pular uma linha aqui e vai colocar a seguinte coisa: using TM Pro. Isso aqui é para a gente conseguir usar as propriedades do Text Mesh Pro. Aí aqui nós finalmente, para incluir, vamos chamar Text Mesh Pro
GUI, que é o tipo dele. Vamos chamar de, sei lá, de objeto pontuação, ponto e vírgula. Quando a gente for instanciar objeto pontuação, vai ser igual a game object com G maiúsculo ponto find with tag e vai chamar justamente vai colocar aqui a tag que é a pontuação, ponto e vírgula. Com isso a gente tem a referência para o objeto da pontuação. Agora a gente vai começar a brincar aqui também a atualizar o texto dele. Para isso a gente aqui dentro vai colocar aqui, sempre que a gente for mudar o objeto de pontuação, a gente vai, sempre que a gente for mudar o texto dele, o que a gente muda é o objeto pontuação ponto text é igual a que a gente vai concatenar, ou seja, vai fazer aqui uma string pontuacão, dois pontos, mais a nossa pontuação ponto to string, que a gente está, no caso aqui, transformando um inteiro para uma string. A gente aqui esqueceu de iniciar a nossa pontuação com 0. E aqui embaixo a gente também esqueceu de adicionar a nossa pontuação. Então, sempre que a gente for que a gente colidir com uma moeda, a gente vai adicionar mais um ponto. A gente vai salvar. Vamos ver se está tudo certo. Opa, faltou ponto e vírgula aqui. Faltou ponto e vírgula em alguma das... Gente, importante. Adicione seus pontos e vírgulas. Então, faltou um aqui e um aqui. Vamos voltar lá para Unity. Faltou aqui uma coisa muito importante, que é justamente fazer o get component desse cara. Então a gente vai fazer um get component do GText Mesh Pro UI, da mesma forma como a gente fez aqui no nosso Rigid Body. Então a gente achou aquele objeto e dentro do objeto tem essa parte de Text Mesh Pro. Agora sim, vamos ver se está tudo certo. Vai carregar, beleza. Agora vamos fazer o nosso teste. E começou com a pontuação 0. Se a gente vir aqui, coletamos a moeda. Adicionou 1. Beleza. Essa lógica de programação está funcionando. Então sempre que a gente pegar uma moeda, a gente vai adicionar um novo ponto. Inclusive, hoje vamos fazer o seguinte teste, né? Para ver se realmente está funcionando. Vamos duplicar essa moeda. Então vem aqui, clico no botão direito, duplicate. Vou passar ela para cá, uma aqui, e vou dar duplicate aqui também nessa, vou passar ela para cá. Então vamos ver se vai estar tudo certo. Agora é para a gente ter 3 pontos. Então 1, 2, 3. Pronto, as moedas somem e a nossa pontuação incrementa. Nessa última parte, agora a gente vai adicionar o pulo para o nosso player. Como é que vai funcionar isso? Nós vamos voltar lá no nosso script. Na nossa função update, a gente vai adicionar uma condição para a gente fazer o nosso pulo. Aqui embaixo, a gente vai colocar uma condição que é a if input.get key down. Vamos passar keycode.space, que é no caso o espaço, né? A tecla espaço. Se isso acontecer,
nós vamos adicionar uma força para o nosso Rigid Body. Então vamos usar o mesmo esquema, RB, que é a nossa variável do Rigid Body, ponto add force. Lembrando que a gente tem que passar a direção e uma força de amplitude. Nesse caso aqui, ó, eu vou passar que a direção vai ser um vector 3 ponto up, que é justamente para cima, vezes uma amplitude qualquer, assim como a gente fez com a força do movimento. Sei lá, eu vou passar aqui, ó, vou botar por enquanto 10. E agora nós vamos adicionar uma outra coisa, que é chamado o modo da força. Nesse caso, nós vamos passar o force mode.impulse. O que é esse force mode? São os modos de força que a Unity tem. Nesse caso, é um modo de impulso. Então ele vai pegar como realmente um impulso para pular. Aqui no caso, o up é com U minúsculo. Então agora sim, compilou. Beleza, vamos rodar. E teoricamente, se eu apertar o espaço, é para o nosso jogador pular. Opa, pulou. Pulou bem alto. Aqui, ó. Tá vendo que ele faz um impulso? Ih, caiu. Vamos rodar de novo. Tá vendo que ele faz um impulso? Aqui. Aqui, ó. Ele já tá passando por cima, ó. Só que tem uma questão importante aqui, ó. Eu posso ficar apertando várias vezes, né? Tá vendo aqui ó, a sombra como ele tá subindo? Posso apertar infinitamente o espaço. A gente precisa fazer uma verificação de saber se o nosso jogador está no chão antes de pular. Então vamos voltar para o nosso código. Eu poderia muito bem usar o OnTriggerEnter, mas para apresentar a vocês uma nova função, eu vou usar o OnCollisionEnter, que é uma função parecida, só que nesse caso ela recebe como parâmetro, ao invés de um collider, uma collision, né, que tem algumas informações sobre aquela colisão. E no caso também, eu vou precisar adicionar uma tag para o nosso chão, né? Eu poderia até usar o nome, né, fazer uma comparação pelo nome, só que por uma questão de boas práticas, eu prefiro usar tags que acho que deixa mais organizado o código. Então vou adicionar aqui a tag chão, vou vir aqui no nosso objeto, vou colocar aqui o chão, né, a nossa tag chão, e vou voltar lá para o script. Aqui embaixo do OnTriggerEnter, eu vou adicionar void OnCollisionEnter, que ele vai receber uma collision outro, e aqui eu vou fazer basicamente igual essa condição aqui. Então vai ser um if outro ponto GameObject ponto compareTag. Se for o chão, eu vou precisar de alguma forma travar, né? Aqui, outro. Eu vou precisar de alguma forma travar o pulo. Como é que eu vou travar o pulo? Vou adicionar uma variável booleana chamado, sei lá, está no chão. Ela vai começar como falso, então está no chão igual a false, e toda vez que eu for pular, eu vou colocar ela para falso. Somente quando ela estiver no chão, né, quando eu colidir com o chão, é que eu vou setar ela para verdadeiro. Então está no chão igual a true. Beleza, esse código não vai mudar em nada. Então o que nós precisamos fazer, além de verificar que nós estamos pressionando o espaço, precisamos verificar que ele está no chão. Isso aqui é para mostrar que o está no chão é igual a true. Agora sim, vamos voltar lá no nosso editor. Ele vai buildar aqui tudo e... atenção. Pulei uma. Tentei pular de novo. Não foi, viu? Agora já está funcionando da maneira correta. Eu tento pular de novo. Ele precisa chegar no chão
para que eu consiga pular novamente. Para finalizar, nós vamos colocar aqui uma amplitude, que eu vou chamar de... Vou fazer de novo, public int, amplitude, ao invés de ser amplitude força, vai ser amplitude pulo, que vai ser igual a 10, que vai ser justamente esse 10 que eu coloquei aqui, que, que a gente chama isso na programação de magic number, que é um número mágico que surgiu ali e ninguém sabe de onde é que veio. Então nós colocamos uma variável para isso também. Belezinha. Voltando no editor, vai aparecer ponto e vírgula, zero, ponto e vírgula. A gente volta nesse nosso editor aqui e adiciona um ponto e vírgula bem aqui, no amplitude pulo. Beleza? Agora sim, se viermos aqui no nosso jogador, vai estar também a amplitude força e a amplitude pulo. Vai estar tudo funcionando corretamente. Show de bola! E assim chegamos, né, à última etapa da nossa segunda aula. É isso aí, galera. Então hoje nós vimos um pouco sobre colliders, nós vimos um pouco sobre o método onTriggerEnter e o onCollisionEnter. OnTriggerEnter, lembrando que é quando você quer disparar algum gatilho, você tem uma colisão e que de repente, sei lá, você queira disparar algum evento ou alguma coisa que você não precisa de uma resposta física para aquele movimento. OnCollisionEnter já é uma coisa que você vai ter uma resposta física, seja alguma força para você recuar ou coisa do tipo. No chão a gente poderia ter usado onTriggerEnter, mas para mostrar para vocês que também existe a onCollisionEnter, eu preferi seguir dessa forma. Além disso, também vimos o sistema de tags e vimos também sobre canvas e o tipo de objeto Text Mesh Pro, que é para você colocar textos. No próximo vídeo, nós vamos colocar inimigos no nosso jogo, né, e vamos ter cenários em que o jogo recomeça sempre que o inimigo encosta na gente. E também vamos entender como é que a gente consegue gravar a pontuação. E espero que tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos que são postados aqui no nosso canal. Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais Instagram e TikTok no @manualdogamedev, onde eu também posto muitas dicas e informações que vão ajudar você a fazer o seu jogo. Vou deixar o link aqui na descrição para facilitar. Eu fico por aqui, um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Perfect.